Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias. Vem pra cá, ruas da cidade de São Paulo. E hoje, dia 19 de julho. Vem pra cá, vamos aprender. Antes de mais nada, queria pedir para vocês, assina o canal, passa para os amigos, compartilha, dê o seu gostei ou o seu não gostei, para a gente saber se está indo tudo bem, se o que a gente está colocando aqui é de fato de interesse de vocês. Muito obrigado. Vamos lá? Algumas ruas na cidade de São Paulo lembram a monarquia. Algumas ruas da cidade de São Paulo que lembram a monarquia lembram de nossas queridas imperatrizes, consortes, né? Então, aquelas que foram casadas ou com o Dom Pedro I ou com o Dom Pedro II. E lembrar disso é interessante para a nossa história. Vamos lá? Vamos aprender? Rua Imperatriz Dona Amélia. Ali no Butantã, Imperatriz Dona Amélia foi a segunda imperatriz do Brasil. E nasceu ali em 1812 e veio a falecer em 1873. Amélia foi a quarta de 7 filhos de um general, Eugênio de Beauharnais, e sua esposa Augusta da Baviera. Seu pai era filho da famosa imperatriz Josefina e seu primeiro marido, o Visconde Alexandre de Beranhaus. Viúva, Josefina casou com Napoleão Bonaparte, olha aí. E o Eugênio foi adotado oficialmente pelo imperador francês como filho e feito então vice-rei da Itália durante as tratativas com seu casamento com Augusta. A mãe de Amélia era filha de Maximiliano I, José da Baviera, e sua primeira consorte, a princesa Augusta Guilherme de Hesse-Darmstadt. E entre os irmãos da Amélia estavam então Josefina de Leichenberg, a rainha consorte, o Oscar I da Suécia, Augusto de Berhaus, príncipe consorte Maria II de Portugal, enteada da Amélia. Maria II é a filha de Dom Pedro I, não é? Que foi a rainha, a dinastia do reino de Portugal até 1910, e Napoleão II, seu primeiro primo irmão, né, dela. Depois da queda do Napoleão, então tudo isso, então havia o casamento. Após a morte da primeira esposa, então Maria Leopoldina, então o Marquês de Barbacena, né, foi então incumbido dessa questão de achar uma nova mulher uma nova esposa. Só que isso tinha um problema grande naquela época, que já a fofoca na Europa era que o Dom Pedro I tinha uma esposa extraoficial, que era então a Marquesa de Santos, né? Então isso conflitou muito, foi um problema grave, até então que Dona Amélia veio então a se casar com o Dom Pedro I, né? Tá aí. Quando você passar ali no Butantã, já sabe por que tem esse nome de Amélia, né? E aí, tá aí a historinha. Vamos para outra? Praça Imperatriz Teresa Cristina Maria, ali no Jardim São Luís. Mas quem é Teresa Cristina, né? Olha só, Teresa Cristina Maria de Bourbon é a esposa do Dom Pedro II. Representa um enigma de uma grave lacuna na historiografia brasileira, não é? Muito pouco se fala sobre ela. E olha só, nascida ali em 14 de março de 1822, e veio então a falecer em Paris em 1889, não é? Na cidade do Porto, alcunhada por seus contemporâneos como mãe dos brasileiros, muito pouco estudada no Brasil. Lembrando então que ela passou aqui meio século como imperatriz consorte, né? Para pensar isso e como a gente esquece uma parte significativa da história do Brasil, não é? A consolidação do Brasil.
e está aí, na mão ainda de uma mulher, de uma imperatriz, ao lado de seu marido, Dom Pedro II, que fizeram aí o Brasil, né? Tal coleção, por exemplo, ela tinha uma coleção fantástica de mais de 700 itens de arqueologia, que ela gostava muito. Então, o nosso museu do Rio de Janeiro, que pegou fogo, né? Tinha parte dessa coleção, 700 itens de coleção, que foram, então, doados pela família real. Os Bourbons, entre outras iniciativas, atenderam, então, a escavações de Herculano, de Pompeia, né? Cujos, então, os achados foram enriquecidos com o acervo real do Museu dos Bourbons, né? Em Nápoles. Teresa Cristina cultivou, então, essa paixão pela arqueologia desde sua infância, quando se mudou com suas coisas para a nova terra, para o Brasil, né? Injustiça que é feita com essa mulher, gente, que a gente não tem nenhum tipo de história de como que ela tinha uma sensibilidade muito grande para a cultura, uma sensibilidade muito grande com o conhecimento, né? E o seu pai era conhecido como o rei filósofo, né? Olha que interessante, né? Você tem essa história contada, e aí a nossa junção, então, com as Sicílias, com a Itália, a nossa ligação, hoje nós somos um país com grande massa de italianos, com grande massa desses, então, oriundos dessas terras aí, por conta exatamente da facilidade que tinha por ter uma imperatriz que tinha esse cunho, né, e essa ideia, né? É conhecida a sua paixão pela música, pelo canto, o traçado dessa personalidade avaliado, então, numa perspectiva aí sociológica mais ampla, dentro, então, em contexto desse simbolismo marcante da história do Brasil. Que pena, né? A gente não estuda isso. Mas, aqui, quando você passar, então, por ali, você já sabe um pouco mais da história de Dona, então, Teresa Cristina. Vamos para outra? Vamos lá? Claro, óbvio, essa todo mundo lembra, né? A Avenida Imperatriz Leopoldina. Então, Maria Leopoldina, ali na Vila Leopoldina, do mesmo nome, né? Vila Leopoldina, Imperatriz Leopoldina. Nome dela. Então, Carolina Josefa Leopoldina Francisca Fernanda de Habsburgo-Lorena. Ufa, né? Nascida, então, em 22 de janeiro de 1797, em Viena, Áustria. Entrou para a história como Imperatriz Leopoldina, filha de Francisco I, que foi, então, o último imperador do Sacro Império Romano Germânico. Olha só que chique, né? Imaginem vocês o seguinte: nós teríamos, então, o Império do Brasil, que poderia ter sido o Império do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, porque assim o era, junto com o Império Austro-Húngaro. Olha quanta coisa que a gente teria numa história, num casamento de Maria Leopoldina, então, com Dom Pedro I. Pertencia, então, ela à Casa dos Habsburgos, nobre família, uma das mais antigas dinastias da Europa, que reinou de 1282 até 1918. Casou-se, então, com Dom Pedro em 1817, por procuração. Quase todos os casamentos eram assim, por procuração, né? Na igreja de Santo Agostinho, em Viena. E no Brasil, em 1817, no Rio de Janeiro. E a partir desse casamento por procuração, tiveram 7 filhos. Foi coroada, então, imperatriz do Brasil em 1822, numa cerimônia de coroação sagrada, né, então, da sagração do Dom Pedro I. Né? Faleceu ali, então, em 1826, aos 29 anos de idade, no Rio de Janeiro, no Palácio de São Cristóvão. Seus restos mortais encontram-se, então, ali desde 12 de outubro de 1954, na Capela Imperial, sobre, então, o monumento do Ipiranga, aqui em São Paulo. Então, ali você pode visitar o Dom Pedro I, você pode visitar, então, Dona Amélia e Dona Leopoldina. Tá aí. Um pouco de história para vocês, um pouco de história da monarquia e um pouco de história do Brasil, nas ruas da cidade de São Paulo. Hoje,
ruas da cidade de São Paulo. Nas sextas-feiras, uma cidade do Brasil. E a gente volta um pouco mais de história para vocês na sexta-feira. Até lá. Obrigado. Thank you.